Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um ACIL Qualifica. Meu nome é Paola, eu sou consultora de marketing do Sebrae e hoje o tema que nós vamos tratar é vitrinismo. A importância da vitrine para quem tem loja física. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a vitrine ela deve sempre contar uma história, né? Seja dos produtos, seja de uma data festiva. Então a vitrine ela tem que chamar a atenção das pessoas. Ela serve como um cartão de visitas para quem está passando próximo e atrair o olhar e ver os produtos, ver o que a empresa está querendo mostrar. Tá? Então é muito importante que seja muito bem cuidada essa vitrine, para que a gente consiga passar as informações corretas para quem passa. Tá? Então, uma das coisas importantes é, para que serve uma vitrine? Por ela é possível a gente promover vendas, promover um determinado produto que a empresa começou a trabalhar ou que tem em grande quantidade, informar o tipo de loja, informar o tipo de artigo que eu estou querendo vender, mostrar essas mercadorias diferentes, os vários tipos de coisas que a minha empresa está, naquele momento, querendo demonstrar. Pode atrair novos clientes, pessoas que ainda não conhecem a minha empresa e que ao passarem e verem uma vitrine muito bonita, desperta a atenção de se aproximar e de olhar com mais calma o que a empresa está querendo mostrar. E serve também para seleção de clientes. O que seria isso? Quando eu falo seleção, é já pela vitrine, o cliente já vai saber o que esperar dentro daquela empresa. E isso facilita que entrem pessoas que realmente tenham interesse nos produtos ou serviços que aquela empresa tem para vender. Então, podemos explorar essa vitrine em datas comemorativas, né? Então, muitas vezes eu já começo a preparar minha vitrine com antecedência para mostrar o que aquele cliente pode encontrar lá dentro. Então, por exemplo, disso seria Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, ou uma data de sazonalidade, né? A entrada da primavera, a entrada do verão, em que você faz a troca de determinados tipos de produto. Pode ser também usada para oportunidades, que seriam aquelas fases de liquidação, de saldos, em que eu mostro, né, produtos que às vezes eu estou com uma menor quantidade ou é troca de coleção da minha empresa. Então eu posso usar a vitrine para demonstrar essas oportunidades do cliente adquirir um produto com um menor valor. Pode ser a cotidiana, então não está nem próximo de uma data festiva, nem próximo de saldo, mas eu vou colocando produtos que eu tenho na minha empresa e vou enfeitando essa vitrine, né? E trocando com uma certa regularidade. E aqui fica o conselho de que no máximo a cada 30 dias seja trocado de tema grande, né? Então, Dia das Mães, Dia dos Namorados, às vezes com antecedência eu já começo a colocar os itens. Quando ela for cotidiana, o que eu devo fazer? Troca no máximo a cada 15 dias. Tem empresas que trocam semanalmente, para mostrar que tem bastante coisa dentro da empresa. E pode ser a publicitária, né? Algumas empresas que estão fazendo uma campanha, então que já tem outdoor, que já está usando de algum outro tipo de divulgação e faz com que a vitrine seja publicitária. Então ela está sendo aliada a alguma campanha que está sendo divulgada. Uma coisa super importante, não adianta nada a gente caprichar, trocar cada 15 dias, deixar a vitrine maravilhosa se eu não tiver cuidado com a iluminação. A iluminação é uma coisa importantíssima para quem tem loja, principalmente de rua, porque pode provocar algo que a gente chama de efeito espelho. Efeito espelho o que é? É quando realmente a gente se aproxima da vitrine e enxerga um espelho, você se vê inteiro e não consegue ver as mercadorias. É naquele momento que a gente vê, às vezes, pessoas encostando assim, ó, na vitrine. Esse é o efeito espelho. Como é que esse efeito espelho acontece? Quando a parte interna da loja está mais escura do que a parte externa. Tá? Isso pode acontecer porque as luzes dentro da empresa estão desligadas. Pode ser porque eu tenho muitas peças na vitrine que absorvem a luz, que seriam peças em tons marinho, preto, cinza chumbo, né, que formam como um paredão dentro da vitrine e aí a luz não consegue bater e voltar.
Ou pode ser um horário, dependendo de determinadas épocas do ano, em que a incidência de luz lá fora está maior. Então, às vezes, próximo ao horário do almoço, algum horário em que a luz que incide direto no vidro, se eu tiver com a empresa com as luzes desligadas, ela incide direto e rebate fazendo esse efeito espelho, tá? Quais as maneiras que a gente tem para controlar o efeito espelho? Uma delas poderia ser a utilização atrás da vitrine de um anteparo. Tá? Um anteparo mais claro. Hoje em dia existem, né, TNTs, umas elancas ou biombos de cores claras que ajudam, né, a demarcar essa região que a gente chama de vitrine. E aí esse efeito já não acontece, porque toda a luz que entra bate nesse anteparo claro e retorna para a própria vitrine. Outra maneira de se fazer isso seria deixar as luzes dentro da empresa ligadas, principalmente próximas à vitrine, nesses horários em que lá fora, né, durante o dia, a luz é mais forte. Então, uma coisa que é dica é observar várias vezes durante o dia, se isso acontece na sua loja, e vai trocando a estação, a gente faz essa observação. Então, às vezes eu dou dica para os clientes fazerem o seguinte: atravessa a rua e olha lá do outro lado, ou do meio da rua, para ver se você, como é que está enxergando, porque muitas vezes é caprichado, tanto a vitrine, mas quem passa não tão próximo como pedestre ou quem passa de carro não é capaz de enxergar a vitrine. Então, aqui nós temos também uma dica de luminárias na vitrine. Onde é que eu coloco as luminárias na minha vitrine? Se elas forem esses spots que a gente coloca na parte de cima, né, no teto, ela deve, no máximo, formar um facho de luz próximo ao vidro. Toda a luz deve ser jogada para dentro. Tá? Para não bater e ainda provocar aquela parte de ofuscamento do cliente, né, que está se aproximando e não consegue enxergar, vai fechando o olhinho para tentar enxergar o que tem dentro. Então, os spots mais próximos do vidro, eles devem estar retos, paralelos a esse vidro, numa distância que toda a luz seja jogada para dentro da vitrine. Então, essas foram algumas dicas para vocês de efeito espelho, que tem a ver com a iluminação, e de como iluminar a vitrine para que ela fique clara, para que ela fique bonita. Locais muito escuros, eles passam a sensação de tristeza, de que o lugar está meio morto, né? Então a iluminação é muito importante para isso. A iluminação consegue provocar mudança no humor das pessoas, de tornar o ambiente mais alegre. Outra dica para a montagem das vitrines é a utilização de cores. Eu falei primeiramente de uma vitrine com tons muito escuros, pode provocar o efeito espelho, mas também uma outra dica aqui para vocês seria a quantidade de cores que eu devo colocar numa vitrine. Então, se eu trabalho com artigos como cama, mesa, banho, roupas, que tem muita variedade de cores, por exemplo, eu posso aproveitar e fazer o seguinte: escolher no máximo 3 ou 4 cores, tá, para fazer a composição da vitrine. Qual que é a vantagem disso? Além da vitrine ficar mais harmônica, nós temos a vantagem de que quando você fizer a troca dos produtos da vitrine com mais 3 ou 4 cores harmônicas, que a gente chama que são cores que combinam entre si, o cliente vai passar a falar: nossa, tem novidade. Quando a vitrine é muito colorida, o que acontece? Por mais que a empresa troque, às vezes, os produtos, quem passa não percebe essa grande diferença que houve na troca dos produtos. E sempre passa a sensação para o cliente, quando a gente troca uma vitrine: nossa, chegou novidade, tem novidades. Então essa seria uma maneira de estar sempre atualizando a vitrine. Paola, como é que eu faço a escolha dessas cores, né? Eu não sei que são cores complementares, cores harmônicas, como é que eu escolho esses tons? Então, uma dica para vocês é a utilização de uma paleta de cores num aplicativo gratuito que se chama Adobe Color Wheel. É da família das Adobes, que nem do PDF, né, que a gente consegue utilizar, é gratuito para baixar. É possível baixar tanto no celular quanto no computador. E aí você pode escolher uma cor, eu vou mostrar aqui para vocês, né, nessa tela aqui que está sendo mostrada, em que eu com o mouse ou com o dedo, se for no celular, eu posso escolher uma determinada cor, que é a que mais me interessa,
dos produtos que eu tenho a mostrar, e ele dá a opção do lado esquerdo da tela, que vocês vão estar escolhendo a cor, se eu vou querer cores que são monocromáticas, ou seja, da mesma família, com variação ali só de mais forte, né, mais intensa ou mais fraca. Se eu quero fazer cores complementares, se eu quero fazer cores que a gente chama de quadrado, em que elas são complementares e opostas. Então, eles vão dando aqui, como vocês vão ver nesse exemplo, a opção de cores que combinam entre si. Então, vocês vão ter certeza de estar construindo uma vitrine, né, com cores que ficam bem harmoniosas, bem bonitas entre si e que dá para variar aí 3, 4 tons e isso fica muito legal, né? É uma maneira diferente, inclusive, de vocês capricharem aí na vitrine e conseguirem se destacar em relação à concorrência. Então aqui tem mais uma opção de cores para vocês verem, né? Em que eu escolhi a cor principal aqui, que parece um laranja, um salmão, e ele vai me dando ideias. Eu coloquei dividir em tons complementares e ele vai me mostrando as opções. Então, aqui é uma sugestão para vocês, quando vocês quiserem sair aí das cores mais que combinam, que são mais conhecidas. E aí nós vamos para a exposição de produtos. Então, tomamos cuidado aí com o efeito espelho, com o ambiente está bem claro, com as cores que eu vou escolher para compor a minha vitrine. E aí tem os tipos de exposição que eu posso usar. Então, eu tenho a exposição de produtos, que a gente chama de simétrica ou assimétrica. Simétrica é quando eu pego o meio da vitrine e eu espelho. Tudo que tem de um lado, tem do outro dessa metade. Essa simetria ela pode ser rígida ou variável. Rígida é o seguinte, se eu tenho um manequim desse lado, um manequim desse. Se eu tenho um puff desse lado, um puff desse. A simetria variável seria, eu espelho, mas não exatamente na mesma ordem. Então, de um lado da vitrine, eu posso ter um cabide pendurado com uma roupa, um puff e mais um item. E do outro lado, eu vou colocar uma cadeira, um outro tipo de cabide e mais um espelho. Então, a quantidade de itens é igual de um lado para o outro, mas elas não são idênticas, tá? Esse seria um tipo de simetria, no sentido de que não tem espaços diferentes de volume utilizados. E aí tem o que a gente chama de assimétrica. A assimétrica é quando um lado é muito diferente do outro, né? Mas mesmo assim é uma vitrine harmoniosa, em que às vezes eu escolho colocar os elementos de um lado e o outro lado tem a decoração de fundo, às vezes, da vitrine que eu estou fazendo. Então, nesse slide aqui que eu vou mostrar para vocês, tem a parte simétrica, em que a figura de cima dos sapatos mostra uma simetria rígida. Um lado é igual ao outro. Na parte de baixo dessa dissimetria, tem o que a gente chama de simetria variável. Então, a vitrine foi dividida, né? Vende aqui roupas infantis, um lado para menina, um lado para menino. Então, mudam alguns elementos, né? De mostrar as roupas, de mudança na cor do fundo, mas mesmo assim é uma vitrine que ficou compensando um lado com o outro em matéria da quantidade de itens. E aqui do outro lado tem a assimétrica, né? Que se você pegar bem o meio da vitrine, você vê que um lado, aqui o banco com a manequim, já não estão colocados bem no centro, mas mesmo assim se torna muito harmonioso. Então, sugestão, vocês podem variar, né? Dependendo da ocasião, dependendo do produto. Se é uma vitrine mais comemorativa, vocês podem usar diferentes tipos de exposição de produtos, tá? E aí vem as disposições de produtos. Aqui a dica principal para vocês é, mesmo que eu tenha uma grande quantidade de produtos que eu quero mostrar na minha vitrine, principalmente se eu trabalho com produtos pequenos, em que eu tenho que colocar uma quantidade maior, respeitem espaços livres, criem blocos de produtos, um bloco, outro bloco, para quê? Para facilitar a visualização do cliente, né? Se fica tudo muito junto, o cliente se perde um pouquinho nos produtos que estão sendo expostos. Então, essa distância entre um bloco de produtos e outro, a gente costuma chamar de respiro, esse espaço livre. Que é o tempo que eu olhei um produto e eu me movimento, tem um espaço que diz, olha, pausa, você está indo para outro bloco de produtos. Então, isso ajuda bastante
a gente a conseguir visualizar uma grande quantidade de produtos numa vitrine. E aí, mais um ponto para vocês é o que a gente chama de ponto focal, que é onde o olhar é dirigido inicialmente quando eu me aproximo de uma vitrine. É no centro. Essa é a parte que deve ser mais valorizada. Então, o meu ponto focal fica numa altura que vai, por exemplo, mais ou menos do meu umbigo, entre 1 metro, eu sou baixinha, gente, mas assim, um pouquinho mais alto, então, 1 metro, 1,10 m, essa é a parte que eu consigo ver bem, até 1,60 m, que é a região em que eu tombo só um pouquinho os meus olhos para poder prestar atenção nessa parte principal. E aí, tudo que é muito abaixo disso, próximo aos meus joelhos e tudo mais, se a vitrine for baixa, já é um lugar que não é tão visualizado, e a parte de cima, tá? As laterais também. Então, o produto principal, aquele que você quer chamar mais atenção naquela troca de vitrine, coloque no centro a uma altura que a gente chama de altura dos olhos, que é fácil de ser visualizada. E o resto vocês compõem com produtos que não são o produto que vocês querem chamar mais a atenção. Eles estão lá para ajudar na divulgação desse produto principal. Tá? Aqui mais um exemplo para vocês de ponto focal, de uma vitrine que ela não conta com essa parte tão alta. Então, eu coloco assim, acima do joelho, aqui nesse caso dos sapatos, que são produtos pequenos, em que o cliente se aproximando, ele dá uma leve angulada na cabeça e ele consegue ver os produtos com facilidade. Então, já chama a atenção do olho para isso. Se ficar muito baixo, aí vocês têm que tomar cuidado e às vezes ter um anteparo. Ficar muito baixo, muita coisa não é percebida pelo cliente, principalmente se ele estiver passando e não se aproximar tanto da sua vitrine. E aí a última dica aqui para vocês, né? Cuidado sempre, que nem eu falei desses respiros, porque existe uma grande diferença entre vitrine cheia e vitrine poluída. A vitrine cheia é aquela que eu separo esses blocos de produtos, respeito a quantidade de cores, tá numa altura boa para o meu cliente começar a ver. Isso é uma vitrine cheia, em que eu tenho vários produtos, mas é fácil de eu visualizar aqueles que me interessam. Uma vitrine poluída é aquela que vem desde o chão, cheia de coisas. Tudo misturado, não se respeita esses respiros e tem uma quantidade excessiva de cores, então isso dificulta o cliente olhar. Ele olha, mas não consegue enxergar a diferença entre os produtos. Outra coisa super importante aí, já fizemos essa composição de cores, deixamos a vitrine bem bonita, agora vamos tomar cuidado com a parte legal, né? É muito importante que sejam colocados os preços na vitrine, tá? Seguindo a legislação. Então, coloquem os preços, tem que estar bem visível. Então, vocês vão escolher, inclusive, cores que contrastam para colocar o preço. Então, colocou o preço, tem vírgula, tem centavos, tudo do mesmo tamanho, fácil de ser enxergado, para não comprometer a empresa de tomar uma multa ou alguma coisa. Então, a nossa empresa quer ficar bonita, chamar a atenção do cliente e cumprir com toda a parte de legislação. E aí, aqui tem mais uma dica para vocês. Ah, Paola, eu vou colocar o preço de tudo, e agora? Tem uma coisa que a gente chama de produto isca. O que é o produto isca? Ele é muito mais caro. Então, quando vocês colocam um produto isca, não é aquele que vocês querem vender. O nosso cérebro, ele sempre faz comparação. Então, o que vocês podem fazer? Eu posso pegar um produto mais caro que eu tenho, como o preço vai estar lá na vitrine, vocês colocaram o preço, próximo a eles, vocês vão colocar produtos mais baratos, para que o cliente possa fazer uma comparação. Nossa, esse produto aqui é mais caro, meu Deus. Nossa, mas esse está mais barato. Nossa, esse está com preço bom, porque o nosso cérebro sempre compara. Então, esse produto caro é a isca para dizer o seguinte, olha, tem produtos caros, mas olha como eu tenho produtos com preço bacana aqui. Então, não se frustrem, porque o produto que está lá mais caro é só para chamar a atenção dos outros e dar visibilidade para esses que eu realmente tenho interesse em vender. Né? É só para que o nosso cérebro possa fazer essa comparação. Então, vamos usar essa parte de ser obrigado a mostrar preços como uma vantagem para mostrar que a nossa empresa trabalha com vários níveis de produtos, ok? Aproveita, coloca lá direitinho,
cumpre com as coisas e faça com que isso seja algo vantajoso para a sua empresa, tá certo? Outro cuidado aí é na parte na decoração. Veja a norma da sua cidade, o que é exigido em relação a produtos que não podem mais fazer parte da decoração, porque podem criar problemas de acordo com as normas aí do parte de corpo de bombeiros por serem inflamáveis. Então nós podemos fazer trocas por produtos ou fazer um chão, por exemplo, mais clean, alguma coisa assim, para que não se tenha o risco, né, de descumprir com alguma norma. Aí o corpo de bombeiros falou, olha, isso aí é perigoso, então cuidado com isso. Caprichem aí, faça uma vitrine bonita e é o que eu falei para vocês, vai testando, testa. Olha lá do lado de fora, tá fácil de ver o preço com essas cores que eu coloquei aí de tons? Ah, olha, ainda não tá tão claro. E olha, não façam pequenos, primeiro porque fere a legislação. E pensem no seguinte, pessoas que às vezes têm algum problema visual. Então a pessoa que ela usa óculos, né, essa parte de perto e longe, que às vezes tira, põe óculos, para que ela também possa se aproximar da vitrine e além de ver a beleza toda da decoração que vocês fizeram, ela consiga ver os preços de maneira fácil. Tenho muito produto para expor? Troca com mais frequência a vitrine. Então troca aí semanalmente, por exemplo. Pega uma quantidade de produtos ou uma família de produtos que naquele momento vocês querem mostrar, dá foco nela. Na semana seguinte, faz na outra. Lembrem-se, a vitrine conta histórias. Quando eu coloco tudo de uma vez, aquilo parece um estoque. E aí eu perco a chance de mostrar naquela semana um produto que eu posso estar dando uma ênfase. E eu posso dar ênfase por vários motivos. É uma novidade, então eu falo, nossa, eu quero que todo mundo saiba que chegou novidade na minha loja. É um produto que eu já tenho ele lá há um certo tempo, ele é super bonito, mas às vezes a localização dentro da loja muitas pessoas não observam. Então eu posso trazer ele para a vitrine e fazer uma arrumação que eu dou um destaque para um produto e aí a gente pode observar que aquele produto às vezes as pessoas passam e falam, nossa, eu nunca tinha visto, que lindo, né? Então a vitrine também serve para a gente fazer essa parte de reciclar ou rever produtos que estão dentro da minha empresa que às vezes estão no que a gente chama de ponto frio, está num cantinho ali da empresa em que não é tão visitado pelo cliente. Então quando a gente traz a vitrine ou traz mais próximo a entrada da loja, eu tenho chance de fazer com que esse produto seja melhor visto, tá? Então aproveitem a vitrine para isso, né? Para trazer esses produtos que merecem esse destaque. Essas combinações, vocês podem usar a vitrine para dar sugestões, então, de uso de um determinado produto. Né? Às vezes, ao expor um vestido, por exemplo, às vezes a combinação que eu faço mostrando que ele fica bem com determinados acessórios, ou com uma jaqueta, né? Eu mostro, se eu tiver mais de um daquele item, eu posso mostrar várias composições diferentes que aquele mesmo item pode ter no uso para o cliente. Então, isso facilita muito, essa que eu falo para vocês, de contar a história. Então, quem olha já entendeu, nossa, olha, isso é uma peça tida como coringa. Então, imagem vale mais do que 1000 palavras. A vitrine é isso, não tem ninguém falando lá. Então, ela tem que contar a própria história. E é um item que ainda precisa ser melhor usado no nosso país, né? Muitas vezes, e vocês podem conseguir fazer muitas dessas vitrines cotidianas sozinhos. Testem, não tenham medo, né? Testem as cores. Prestem atenção no retorno dado pelos clientes, isso também é uma coisa super importante. Aquele cliente que entra e fala, nossa, eu não sabia que você tinha esse produto, olha, a vitrine está super bonita. Você trouxe novidades? Então vocês vão conseguindo, através desse feedback dado pelos clientes, perceber que as novas itens que vocês estão colocando ali, né, ou essa nova arrumação de vitrine está fazendo sucesso. Eu vou deixar para vocês aqui no link do nosso vídeo, para vocês pegarem e baixarem esse material com mais dicas que eu estou dando para vocês. Foi uma breve
explicação para vocês das principais dicas de como montar uma vitrine, mas o e-book que vocês terão acesso vai estar melhor explicado e com mais exemplos para vocês. Muito obrigada, sucesso nas vendas!